Quando olhamos para a forma como Deus age ao longo de toda a Bíblia, somos confrontados com uma verdade que destrói qualquer senso comum humano. O Todo-Poderoso nunca precisou de multidões, recursos em excesso ou estruturas humanas grandiosas para realizar o impossível. Desde Gênesis até o Apocalipse, a narrativa divina segue uma linha surpreendente. Deus escolhe os improváveis, usa os pequenos, levanta os esquecidos e transforma os fracos em instrumentos de glória. Isso não é coincidência, é padrão. Enquanto o mundo valoriza o acúmulo, a força numérica e o reconhecimento público, Deus trabalha em silêncio, nos bastidores, muitas vezes com uma só pessoa disposta a dizer sim. Porque com Deus o pouco é mais que suficiente. Na matemática divina, um mais Deus é maior do que 1000 sem Ele. A lógica do céu contradiz completamente o raciocínio da terra. E é justamente essa inversão que revela a glória de Deus. Quando Ele faz muito com quase nada, ninguém pode roubar a autoria do milagre. Não há dúvidas de quem agiu. Não há vaidade humana capaz de tomar crédito. Tudo aponta para Ele. Pense no modo como Deus cria o mundo, com a palavra. Não foram exércitos de anjos nem materiais visíveis. Foi o som da sua voz. E o que era vazio se tornou criação. Isso já nos mostra, desde o princípio, que a base do poder divino não está no volume, mas na essência. Deus não precisa de reforços. Ele é autossuficiente. Mas o que é ainda mais belo é que, mesmo sendo completo, Ele escolhe envolver o ser humano, não por necessidade, mas por amor. E ao fazer isso, Ele não escolhe os muitos, os preparados, os aplaudidos. Ele chama os disponíveis, os corações quebrantados, os improváveis. Ele faz alianças com homens solitários no deserto, como Abraão. Ele revela promessas a sonhadores rejeitados pelos irmãos, como José. Ele transforma pastores de ovelhas em libertadores de nações, como Moisés. E ele entrega a salvação do mundo nas mãos de um carpinteiro de Nazaré que tinha 12 seguidores. O padrão está claro. Sempre foi com poucos. Sempre foi com aqueles que estavam dispostos a ouvir uma voz, mesmo quando ela parecia estar soando apenas para eles. A verdade é que a maioria das pessoas espera que Deus se revele de forma grandiosa, com aplausos, multidões, validação. Mas os maiores milagres bíblicos aconteceram quando ninguém estava olhando. O mar se abriu não para impressionar o Egito, mas para salvar um povo cansado. A muralha de Jericó caiu depois de 7 voltas silenciosas, um ato que, aos olhos humanos, parecia loucura. O Salvador do mundo nasceu num estábulo, longe dos palácios, longe dos holofotes. Deus sempre fez questão de mostrar que Ele age onde ninguém espera, com quem ninguém valorizaria, da maneira que ninguém entenderia. Porque o que importa para Ele não é a força, é a fé. Não é o número, é a obediência. E quando alguém decide crer, ainda que sozinho, ainda que no meio do anonimato, o céu se move. O problema é que fomos ensinados a confiar no volume. Achamos que mais é melhor. Mais dinheiro, mais apoio, mais seguidores, mais influência. Mas Deus pode nos levar ao deserto justamente para desconstruir essa ideia. Ele nos esvazia de tudo o que é humano para que possamos reconhecer o que é eterno. Ele permite que tudo se afaste. Amizades, apoios, planos, para que fique claro que se algo acontecer, foi Ele. Não foi o networking, não foi a estratégia, foi a graça. E é nesse lugar de entrega solitária, onde ninguém mais aplaude, que Deus realiza os maiores feitos. Porque Ele não precisa de palco, Ele precisa de um altar. E o altar é o coração disposto. Ali Ele age. Se hoje você se sente pequeno, esquecido, sem força e sem multidão, saiba que você está exatamente onde Deus gosta de agir. Ele nunca se intimidou com a escassez. Pelo contrário, Ele a usa como cenário para seus maiores milagres. Quando o pouco se torna tudo nas mãos dele, o impossível se torna inevitável.
Não duvide do que Deus pode fazer com a sua vida, mesmo que tudo ao seu redor diga que não há possibilidade. Ele não precisa de muitos. Ele só precisa de alguém que creia, e esse alguém pode ser você. Em um dos episódios mais impressionantes das Escrituras, vemos Deus moldar uma história que contradiz toda a lógica humana e militar. Gideão, um homem comum, tímido, sem histórico de liderança, é chamado por Deus para libertar Israel das mãos dos midianitas. O inimigo era numeroso, poderoso, impiedoso. Um exército que, segundo a Bíblia, era incontável como a areia do mar. E o plano divino para vencer tamanha ameaça começa de forma totalmente desconcertante, reduzindo o exército de Israel. Isso mesmo, em vez de multiplicar forças, Deus decide diminuir. Dos 32 mil homens que se apresentaram, sobram apenas 300, não por acaso, mas por escolha divina, porque o Senhor queria deixar algo claro. A vitória não viria do braço humano, mas do seu poder. O milagre não nasceria da quantidade, mas da fé. O livro de Juízes, capítulo 7, versículos de 1 a 7, descreve esse processo de redução. Deus começa eliminando os medrosos. 22 mil voltam para casa. Depois, faz um teste na forma como os soldados bebem água, e apenas 300 permanecem. Essa seleção não tem lógica militar, não é sobre estratégia, é sobre obediência e dependência. Deus queria um povo que confiasse nele e não em suas espadas. E essa é uma das maiores lições da vida espiritual. O Senhor, às vezes, nos esvazia não para nos envergonhar, mas para nos posicionar no lugar certo do milagre. Gideão teve que confiar que o pouco, nas mãos de Deus, seria tudo o que ele precisava. E foi. Com tochas, cântaros e trombetas, os 300 fizeram ruir o exército inimigo. Nenhuma arma tradicional, apenas fé, ousadia e obediência a uma ordem divina. Quantas vezes em nossas próprias batalhas reclamamos por não ter mais aliados, mais recursos, mais garantias? Esperamos o cenário ideal para agir, quando Deus já está dizendo: com o que você tem, eu posso fazer. Talvez você esteja passando exatamente por esse momento. Tudo parece estar encolhendo, diminuindo, se desfazendo. Mas assim como com Gideão, pode ser que Deus esteja apenas removendo os excessos, para que você veja o impossível acontecer com o que ficou. O que parece perda pode ser a preparação para a vitória. Porque quando tudo que você tem é fé, Deus entra em cena com poder. E quando Ele entra, não importa o tamanho do inimigo. É interessante observar que, para Deus, o problema nunca foi a batalha. Ele já sabia que a vitória seria certa. O que Ele queria era formar um coração dependente, moldar um servo que entendesse que o mérito seria totalmente do Senhor. Gideão precisou vencer o medo, a dúvida, o sentimento de insuficiência. Ele precisou crer que 300 com Deus eram mais fortes que milhares sem Ele. Essa é a chave. Não se trata da quantidade. Trata-se da presença. Com Deus no comando, até mesmo um passo no escuro se torna caminho certo. E quando os 300 marcharam sob a ordem divina, não havia mais espaço para o raciocínio humano. Era hora de confiar, obedecer e ver o impossível acontecer. Talvez você esteja cercado por situações que parecem grandes demais, fortes demais, assustadoras demais. E talvez você se sinta exatamente como Gideão no início, frágil, incapaz, escondido num lugar onde ninguém o vê. Mas Deus viu, Deus chamou, e se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ainda que tudo ao seu redor esteja sendo reduzido, filtrado, transformado em apenas 300, saiba que você está sendo alinhado com o propósito do céu. E quando o céu age, nem a multidão de midianitas é capaz de resistir. O que define a vitória nunca foi o número. Sempre foi a presença de Deus com quem crê. Por isso, não tema a redução, não tema o pouco. Nas mãos de Deus, o pouco se torna exército.
A fraqueza vira força. O improvável se torna canal de milagre. Assim como Gideão, você pode vencer uma guerra inteira com recursos que ninguém levaria a sério. Porque, no final das contas, quem define o impossível é o Deus que age através do pouco, e não a expectativa dos homens. Com 300, ele venceu. E com você, ele pode vencer também. A cena é uma das mais conhecidas da história bíblica, mas o que muitos esquecem é que ela representa o coração do agir de Deus. Fazer o impossível com o improvável. De um lado, o exército de Israel amedrontado, acuado, incapaz de reagir diante da ameaça que vinha do outro lado do vale. Do outro, Golias, um guerreiro filisteu com quase 3 metros de altura, armado da cabeça aos pés, experiente em combate, desafiador, arrogante. E em meio a esse confronto de opostos, surge Davi, um menino, pastor de ovelhas, sem armadura, sem espadas, sem treinamento militar, apenas com um cajado, 5 pedras e uma fé inabalável no Deus que não depende de aparências. Enquanto todos olhavam para o tamanho do gigante, Davi olhava para o tamanho do seu Deus. Enquanto o medo paralisava os soldados, a fé impulsionava um adolescente que sabia quem estava ao seu lado. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 32 em diante, vemos a ousadia com que Davi se apresenta. Ele não apenas se voluntaria, ele se posiciona com segurança. E quando tentam vesti-lo com a armadura do rei, ele recusa, porque a batalha que ele iria enfrentar não seria vencida com força humana, mas com a presença divina. Davi não precisava da aparência de um guerreiro. Ele já tinha o coração de um. E mais do que isso, ele tinha uma aliança com o Senhor dos Exércitos. Isso é o que muda tudo. Porque para Deus não importa o tamanho da ameaça, mas sim a disposição de um coração que crê. E foi isso que Davi levou para o campo de batalha. Não foi só uma funda, foi fé. E fé, quando é verdadeira, abate qualquer gigante. O que é mais impactante nesse relato não é apenas a vitória de Davi, mas a convicção que ele carrega antes mesmo de lançar a pedra. Ele declara diante do inimigo: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Essa não é a fala de um menino inconsequente, é a fala de alguém que conhece a natureza de Deus. Davi sabia que o Deus que lhe deu força para vencer o urso e o leão no campo, também lhe daria vitória sobre o filisteu, porque o segredo não estava nas mãos dele, mas no Deus que guiava suas mãos. E quando a pedra foi lançada, não foi apenas física, foi espiritual. Foi o símbolo de que Deus, mais uma vez, estava mostrando que o impossível não é uma barreira quando alguém crê de verdade. Quantas vezes nos sentimos como Davi, enfrentando gigantes que zombam da nossa fé, que ridicularizam nossas tentativas, que parecem grandes demais para cair. Gigantes com nome de dívidas, enfermidades, rejeições, medos, traumas. E como Davi, talvez não tenhamos armadura, nem força, nem currículo, mas se temos fé, temos tudo, porque Deus não age com base em estatísticas, Ele age com base em propósito. E quando encontra alguém disposto a crer, mesmo sem recursos, Ele manifesta a sua glória de maneira que ninguém pode contestar. Golias caiu, não por causa da pedra, mas por causa da mão invisível que conduziu aquela pedra com precisão divina. É importante entender que o milagre não aconteceu no momento do impacto. O milagre começou no campo, quando Davi decidiu confiar em Deus diante dos desafios pequenos. O leão e o urso foram os ensaios. A batalha contra Golias foi o palco principal. Da mesma forma, as lutas que enfrentamos hoje podem estar preparando a nossa fé para um confronto maior amanhã. E quando esse momento chegar, Deus vai te lembrar: você não está sozinho. Você nunca esteve. E mesmo que o mundo veja apenas um menino,
Deus vê um guerreiro. Mesmo que digam que você é pequeno demais, fraco demais, inexperiente demais, o céu já te conhece pelo nome e já te preparou para a vitória. Davi derrotou o gigante e com isso marcou para sempre a história do povo de Deus. Não porque ele era forte, mas porque ele acreditava. E essa mesma fé ainda move o impossível nos dias de hoje. A pergunta não é o quão grande é o seu problema, mas o quão grande é o Deus em quem você crê. E se for o mesmo Deus de Davi, então você pode levantar, pegar a sua pedra e correr em direção ao seu gigante, porque com ele uma pedra é suficiente. E uma fé sincera muda tudo. Quando o Filho de Deus decidiu iniciar o plano que mudaria a eternidade da humanidade, ele não buscou multidões. Ele não recrutou exércitos, não montou uma estrutura institucional com centenas de líderes formados, nem selecionou os mais eruditos da religião de sua época. Jesus começou com 12 homens comuns, alguns pescadores, um cobrador de impostos, um zelote e outros cujos nomes quase não seriam lembrados se não fosse a escolha que ele fez. O maior projeto da história foi confiado a um grupo pequeno, frágil, inconstante, mas moldável. Porque Deus sempre preferiu trabalhar com poucos fiéis do que com muitos indecisos. E foi com esses 12 que o mundo mudou. Foi com esses 12 que o Evangelho ultrapassou fronteiras, que a fé se espalhou, que a ressurreição ecoou através dos séculos. A lógica divina não é sobre quantidade, é sobre profundidade. No livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 4, vemos os nomes desses homens sendo listados. Nenhum deles era sacerdote do templo. Nenhum era membro do sinédrio. Nenhum era influente entre os fariseus. Eles não tinham títulos, não tinham reputação respeitável. Mas tinham algo que Deus valoriza acima de tudo: disponibilidade. Eles deixaram tudo para seguir o Cristo, e isso basta para que o céu se mova. Jesus sabia que os 12 errariam, duvidariam, fugiriam, mas mesmo assim, ele os escolheu. Porque Deus não busca a perfeição, ele busca a entrega. E quando encontra um coração disposto a seguir, mesmo com falhas, ele planta nele o maior de todos os chamados. É chocante pensar que, em um mundo dominado pelo Império Romano, com sistemas de poder consolidados, Jesus não usou a força do poder humano, mas a fraqueza dos que se renderam. Ele poderia ter chamado milhares para fundar seu reino, mas escolheu poucos, porque o plano era ser multiplicado por dentro, não pela força, mas pelo Espírito. Esses 12 seriam treinados para amar, servir, curar, pregar, morrer. E foi exatamente o que aconteceu. Alguns foram perseguidos, outros martirizados. Mas nenhum deles voltou atrás, porque quem foi tocado por Jesus sabe que a missão vale mais do que a própria vida. E mesmo depois da traição de Judas, o grupo seguiu. Porque a fidelidade de Deus não depende da fidelidade humana, mas ele honra aqueles que permanecem. A grande verdade é que Deus ainda age assim. Ele continua chamando poucos. Ele continua entregando grandes planos nas mãos de quem parece pequeno demais para cumprir. Porque o objetivo nunca foi exaltar o homem, mas glorificar o céu. Jesus, o Deus encarnado, lavou os pés dos discípulos, comeu com pecadores, tocou em leprosos, andou entre os esquecidos e ensinou que o reino começa pequeno como um grão de mostarda, mas cresce ao ponto de abrigar multidões. O início é sempre discreto, mas o impacto é eterno. Se você pensa que precisa de muito para fazer algo grande para Deus, olhe para o que ele fez com 12. Se você acha que não é capaz, lembre-se de que ele capacitou os que tinham medo, dúvida e pouca fé. Talvez você tenha se sentido fora do plano, como se Deus estivesse procurando por alguém mais preparado, mais eloquente, mais visível. Mas o Evangelho foi construído por mãos sujas de peixe, por pés que andaram na poeira, por vozes trêmulas que se tornaram poderosas com o Espírito Santo.
Os 12 não mudaram o mundo porque eram incríveis. Eles mudaram o mundo porque foram obedientes. E essa obediência é o que Deus procura ainda hoje. Se Ele encontrou espaço nos corações deles, Ele pode encontrar espaço no seu. E se encontrou 12 dispostos a viver e morrer por essa verdade, pode encontrar um em meio à multidão que ouve essa mensagem hoje e decide dizer: eis-me aqui. Jesus confiou o céu a um pequeno grupo da terra, e com isso nos ensinou que não é a estrutura que sustenta o chamado, é o amor, é a fé, é o Espírito. Com poucos, o plano eterno foi ativado. Com você, Deus pode continuar essa história. Ao longo de toda a narrativa bíblica, há um princípio que se repete como um pulsar divino. Deus nunca dependeu da maioria. Ele sempre separou um Deus remanescente. Um pequeno grupo, às vezes quase invisível, mas que carrega em si a essência da fidelidade. Enquanto multidões se desviavam, se corrompiam ou seguiam o caminho mais fácil, Deus preservava um resto. Não um resto no sentido de desprezo, mas um restante, no sentido de continuidade, de esperança, de ponte entre o juízo e a promessa. O remanescente é aquilo que sobra quando tudo parece perdido. É o que resta quando o fogo consome. É a centelha que Deus usa para reacender o que parecia morto. E o mais impressionante, esse pouco, esse quase nada, esse grupo silencioso e fiel, é suficiente para que Deus reescreva histórias inteiras. O livro de Isaías, capítulo 10, versículo 21, declara: um remanescente voltará sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus forte. Essa profecia é uma das muitas que apontam para o mover de Deus em meio às ruínas. Porque quando tudo parece ter acabado, Deus olha para o que ficou, o que permaneceu, o que não se dobrou, e é a partir dali que Ele age. Foi assim nos dias de Noé. Enquanto o mundo inteiro mergulhava no pecado, Deus viu um homem justo. E por causa de Noé, a criação teve uma nova chance. Foi assim com Elias, quando ele pensava estar sozinho, mas Deus lhe revela que ainda havia 7.000 que não tinham se curvado a Baal. Um número pequeno diante da multidão corrompida, mas suficiente para manter viva a linhagem da fé. O remanescente é a resposta de Deus para tempos de escassez espiritual. O que precisamos entender é que Deus não busca popularidade, Ele busca fidelidade. E o remanescente é formado por aqueles que, mesmo quando tudo ao redor desmorona, continuam firmes, mesmo quando ser fiel parece loucura, mesmo quando a multidão está indo para o lado oposto. É nesse grupo que Deus planta as suas promessas mais profundas. E por isso, ser parte do remanescente não é um privilégio casual, é uma honra espiritual. Ser um dos que permanecem quando os outros desistem. Ser dos que adoram quando todos abandonam. Ser dos que oram quando o altar parece ter sido derrubado. É para esses que Deus reserva os maiores milagres, porque quem permanece no tempo da escassez será usado na estação da abundância. Em Romanos, capítulo 11, versículo 5, o apóstolo Paulo reforça esse princípio ao dizer que também agora, neste tempo presente, há um remanescente, segundo a eleição da graça. Isso significa que o padrão divino continua o mesmo. Ainda hoje, Deus está observando corações. Ele ainda procura os que não se dobraram ao sistema, ao pecado, à frieza espiritual. Os que, em meio à dor, à perseguição, à solidão, continuam dizendo: Senhor, eu estou aqui. E é com esses que Ele se move. É por meio desses que Ele cura famílias, muda cidades, transforma gerações. O remanescente é pequeno aos olhos humanos, mas gigante no mundo espiritual, porque carrega não a força da carne, mas a presença do Espírito. Talvez você esteja se sentindo como parte de um grupo esquecido. Talvez na sua casa você seja o único que busca a Deus. Talvez na sua igreja você seja um dos poucos que ainda choram em oração.
Talvez no seu trabalho, na sua escola, na sua cidade, você sinta que está sozinho tentando viver a verdade. Mas saiba, você pode ser o remanescente, e se for, saiba que isso é mais que suficiente para Deus realizar algo eterno. Nunca subestime o valor de um coração que permanece fiel, porque é nele que Deus deposita os planos que mudam o rumo da história. E quando Ele encontra o que resta, Ele revela o que vai renascer. Portanto, não se preocupe se o número diminuiu. Não lamente se ficou apenas o que parecia pouco. O remanescente é o exército invisível do céu. É a semente da restauração. É a base da reconstrução. E é com ele que Deus segue escrevendo a história da redenção. Poucos momentos são tão desconcertantes quanto quando Deus, em vez de acrescentar, começa a subtrair. Quando Ele, ao invés de abrir portas, começa a fechá-las. Quando, ao invés de atrair pessoas, Ele começa a afastá-las. Em nossa lógica natural, associamos crescimento à bênção, números a sucesso, presença a apoio divino. Mas o padrão bíblico nos ensina algo completamente diferente. Há momentos em que Deus decide diminuir tudo ao nosso redor para nos preparar para algo muito maior. E essa diminuição, por mais dolorosa que pareça, é uma prova de fé. Porque só quem confia de verdade continua marchando quando os aplausos cessam, quando os seguidores vão embora, quando o grupo se desfaz. Só permanece quem entendeu que a vitória não vem da multidão, vem da presença. O caso de Gideão é o mais emblemático nesse processo. Deus afasta, um a um, 29.700 homens, não porque eles eram inúteis, mas porque a vitória não poderia ser atribuída ao exército. Ela precisava ser reconhecida como milagre, e o mesmo acontece conosco. Existem temporadas em que Deus deliberadamente permite que pessoas saiam da nossa vida, que portas se fechem, que planos colidam com a realidade, porque se tudo funcionasse do jeito esperado, nos iludiríamos achando que fomos nós que fizemos dar certo. Ele sabe o perigo do ego. Ele conhece a nossa carne e, por isso, antes da vitória, Ele permite o esvaziamento. Não é punição, é proteção. Ele está blindando o testemunho que virá, para que ninguém possa roubar a glória que será dele. Jesus também passou por esse processo. Quando começou a pregar, multidões o seguiam. Milhares se alimentaram dos pães e dos peixes, mas quando suas palavras ficaram mais profundas, quando a mensagem começou a confrontar, muitos foram embora. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66, está escrito que, daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O próprio Filho de Deus viu o seu número de seguidores despencar. E o que ele fez? Continuou. Porque ele nunca esteve atrás de multidões. Ele procurava verdadeiros. Ele procurava os que ficariam mesmo quando não houvesse mais pão, nem peixe, nem milagre visível. Os que permaneceriam pelo que ele era, não pelo que ele fazia. Elias, depois de um grande milagre no Monte Carmelo, foge, se sente sozinho. Acredita que está isolado, que ninguém mais permanece. Mas Deus o corrige e diz que ainda há 7.000 que não se dobraram. O que isso nos ensina? Que o silêncio ao nosso redor não é ausência de Deus, é filtragem, é separação. Deus está peneirando o cenário, está limpando o ambiente, está preparando o campo para que, quando o milagre acontecer, seja incontestável. Toda multidão que se afasta antes da vitória é, na verdade, uma cortina que se abre para o espetáculo da fidelidade divina. Talvez você esteja passando por uma dessas fases agora. Pessoas que antes caminhavam com você não estão mais. Sonhos que pareciam certos foram interrompidos. Relacionamentos ruíram, apoios sumiram, as vozes que te incentivavam silenciaram. E a tentação é acreditar que algo deu errado. Mas a verdade pode ser outra. Deus está te reduzindo para te revelar.
Ele está diminuindo a cena para que o foco seja a fé e não o cenário. E quando ele faz isso, é porque algo grandioso está para nascer. Nenhuma redução em Deus é perda. Toda redução em Deus é reposicionamento. Para quem confia, o encolhimento é o prenúncio da multiplicação. Portanto, se o exército encolheu, se o grupo se foi, se você se vê sozinho no campo, não se assuste. Lembre-se, Deus age com poucos. E os poucos que ficam são exatamente os que Ele precisa. Porque fé verdadeira não precisa de plateia, precisa de obediência. E com essa obediência, Ele escreve as maiores vitórias da história. Na matemática divina, a lógica do céu frequentemente começa com a subtração. Enquanto os homens buscam somar seguidores, conquistas, oportunidades e recursos, Deus opera muitas vezes em outro sentido. Ele reduz, Ele corta, Ele afasta, e faz isso não porque deseja nos enfraquecer, mas porque há multiplicações que só acontecem depois de uma obediência radical à redução. Deus trabalha com princípios que testam a fé e purificam o coração. E um dos mais poderosos é este. Quando Ele manda diminuir, é porque está preparando um terreno fértil para o crescimento verdadeiro. Ele poda para dar fruto. Ele silencia para preparar a voz. Ele esvazia para encher com o que realmente importa. Isso é visível em várias passagens das Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2, Jesus declara: todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que parece perda, na verdade, é promoção. O que parece corte é capacitação. Deus não está interessado apenas no que você já produziu. Ele quer preparar você para algo maior. Mas antes disso, Ele precisa remover o excesso, o supérfluo, os galhos que consomem energia e não geram vida. A poda é dolorosa, é solitária, é silenciosa, mas é absolutamente necessária para o florescimento. E muitos desistem nessa fase, porque confundem o tempo da redução com o abandono. Mas quem conhece o caráter de Deus sabe, Ele nunca reduz sem propósito. Ele nunca corta sem ter em mente um jardim muito maior. O milagre da multiplicação dos pães também carrega esse princípio. Jesus não multiplicou os 5 pães e 2 peixes antes de pedir que os discípulos organizassem a multidão e trouxessem apenas o que havia. O texto de João, capítulo 6, mostra que o Mestre não criou uma abundância do nada. Ele pediu o pouco, ele pegou o mínimo, e só depois de uma entrega total daquele recurso limitado, o milagre foi liberado. O menino entregou tudo o que tinha, não sobrou nada. A cesta ficou vazia nas mãos dele, e foi nesse esvaziamento que o céu entrou em ação. Porque a multiplicação, para ser verdadeira, precisa vir depois da confiança. Quando entregamos tudo, mesmo quando parece pouco, Deus responde com tudo o que precisamos, e mais. É assim também com Abraão. Ele tem o filho da promessa, Isaque, após anos de espera. E então Deus pede esse filho no altar. É uma das reduções mais dolorosas já registradas. A entrega do que é mais precioso. Mas naquele monte, onde a faca estava prestes a descer, Deus prova que a fidelidade tem mais valor que a posse. Ele interrompe o sacrifício e providencia um cordeiro. E a partir dali, a promessa se expande. Em Isaque nascerá uma nação. A multiplicação veio depois da disposição para perder. Esse é o padrão. Esse é o ritmo do céu. A redução precede a explosão de bênçãos. A morte precede a ressurreição. O fim aparente precede o novo começo. Se hoje Deus está pedindo algo de você, um relacionamento, um plano, uma posição, um hábito, não resista, não tema. Não lamente como se fosse o início de algo muito maior. A obediência na hora da perda é o solo onde Ele planta os milagres que virão. E quando Deus manda reduzir, você pode ter certeza. Ele já enxergou a multiplicação à frente. Ele sabe o que está por vir. Ele já preparou o campo.
O que ele precisa é da sua confiança, porque a fé que obedece no escuro é a mesma que testemunha o brilho da glória depois. A multiplicação não é um acaso, é uma resposta. Uma resposta à fé que entrega, ao coração que confia, ao espírito que permanece mesmo quando tudo parece estar diminuindo. Se hoje você sente que está sendo reduzido, esvaziado, separado, então prepare-se, porque isso só significa que o céu está ajustando a terra para derramar algo muito maior. O grão de trigo só frutifica depois que morre. O vaso novo só nasce depois que o barro velho é quebrado. E a tua história com Deus está apenas começando a entrar no estágio da abundância, mas ela passa, inevitavelmente, pelo altar da renúncia. Na hora mais escura da história, quando o céu se calou e o Filho de Deus caminhava rumo ao Gólgota, as multidões que antes o seguiam com entusiasmo estavam ausentes. Aqueles que gritavam, Hosana, na entrada triunfal, agora assistiam calados ou gritavam, crucifica-o, diante de Pilatos. Os milagres já não eram lembrados. Os ensinamentos foram esquecidos. A popularidade de Jesus, que tanto chamava a atenção nas praças e sinagogas, desapareceu como neblina. Na cruz, o Cristo não foi rodeado pela massa que um dia o aplaudiu, mas por poucos fiéis que permaneceram de pé quando tudo parecia perdido. E foi nesse contraste que o céu nos ensinou uma das lições mais poderosas de todos os tempos. Deus não precisa de multidões para cumprir seu plano. Ele precisa de corações que não fogem, mesmo quando o mundo inteiro silencia. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, menciona quem estava junto à cruz. Maria, mãe de Jesus, Maria, esposa de Clopas, Maria Madalena e o discípulo amado. Poucos, tão poucos, mas bastaram. Porque naquele momento em que o sangue do Salvador escorria, não era a quantidade de pessoas que importava, era a profundidade da entrega. Enquanto os soldados zombavam, enquanto a multidão observava de longe, esses poucos ficaram. Eles permaneceram aos pés da dor, aos pés do silêncio de Deus, aos pés da injustiça, da humilhação, do abandono. E foi ali, diante de tudo aquilo, que eles receberam revelações profundas. João foi confiado a Maria como filho. Maria recebeu João como novo cuidado. Até no sofrimento, a fidelidade foi recompensada, porque os poucos que permanecem na dor são os que recebem porções da eternidade. Essa é a essência da cruz. Separar os que seguem pelo espetáculo dos que seguem pelo amor. Jesus não foi crucificado diante de uma multidão em adoração. Ele foi crucificado no abandono, no escárnio, no desprezo. E esse silêncio ao redor da cruz mostra o quanto a fé verdadeira é testada quando não há visibilidade, quando não há reconhecimento, quando não há retorno. Porque seguir a Cristo nas ruas de Jerusalém, em meio a milagres, era fácil. Mas segui-lo no caminho do Calvário exigia entrega, exigia coragem, exigia fé crua, sem maquiagem. A cruz revelou os verdadeiros, revelou os poucos, e são esses que mais tarde testemunhariam a ressurreição. Hoje, em nosso tempo, muitos ainda seguem a fé pelas mesmas motivações da multidão. Enquanto há pão, aplausos e milagres, há fervor. Mas quando vem a dor, o silêncio, a espera, muitos se dispersam. E Deus, mais uma vez, olha para os poucos. Ele observa quem fica quando todos vão embora. Ele nota quem continua orando quando ninguém mais acredita. Quem permanece aos pés do altar quando a resposta demora. Quem segura a cruz em meio à vergonha. Esses são os discípulos verdadeiros. Os que não apenas ouviram a mensagem, mas a carregam no corpo, na alma e no coração. Se hoje você sente que está vivendo um tempo de cruz, de dor, de abandono, de silêncio, saiba que Deus está mais perto do que nunca. Ele está vendo sua permanência, Ele está ouvindo seu silêncio e Ele está te preparando para algo glorioso.
porque menos poucos que permanecem na dor são os primeiros a testemunhar a glória. Não desanime se os aplausos cessaram, se as pessoas foram embora, se parece que você está carregando algo sozinho. Jesus carregou sozinho também, mas depois da cruz veio o túmulo vazio. Depois da morte veio a vida eterna, e os que estavam lá no momento do fim foram os primeiros a ver o recomeço. A cruz sempre será o lugar da separação entre o comum e o eterno. E os que ficam de pé diante dela, mesmo quando não entendem tudo, são os que Deus levanta para transformar tudo depois. Há momentos na caminhada da fé em que a obediência exige isolamento, em que Deus chama não a multidão, nem um grupo, nem um casal, mas uma só pessoa disposta a subir o monte e fazer o que ninguém teria coragem de fazer. E foi assim com Abraão. Quando o Senhor o chamou para sacrificar Isaque, o filho da promessa, não havia testemunhas, não havia conselhos, não havia justificativas racionais. Era um chamado de obediência extrema, um teste silencioso entre o homem e seu Deus. E naquele monte, onde cada passo era uma lâmina cortando o coração, Abraão descobriu que o impossível não começa com muitos, começa com um só, que decide confiar até o fim. No livro de Gênesis, capítulo 22, vemos esse momento dramático se desenrolar. Deus pede a Abraão aquilo que parecia contrário à própria promessa: o filho. O mesmo Isaque que havia sido gerado por milagre, depois de décadas de espera. O mesmo menino que era a esperança do cumprimento da aliança divina. Agora Deus diz: toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Não há explicação, não há lógica, só há um chamado. E Abraão obedece. Ele se levanta cedo, ele prepara o caminho, ele carrega a lenha, ele sobe o monte. E ele vai sozinho, porque há dores que são tão profundas que não podem ser compartilhadas. Há momentos em que Deus não quer testemunhas, ele quer entrega, total, sem reservas, sem negociações. Enquanto caminhava com Isaque, cada passo era uma pergunta sem resposta. Cada batida do coração era um conflito entre amor e fé. Mas Abraão não hesita, porque ele crê. Ele não sabe como Deus vai agir, mas sabe que ele vai. Ele declara, com os olhos da fé, que ambos subirão e ambos voltarão. Isso é fé, não é ignorância, nem frieza. É confiança absoluta no caráter de Deus. E é exatamente isso que o céu espera quando nos chama a subir o monte sozinhos. Deus sabia o que faria, mas queria ver até onde iria o coração daquele homem. E quando a faca estava prestes a descer, o anjo brada do céu: não estendas a mão sobre o menino. E ali, no exato momento da entrega total, Deus proveu um cordeiro. O impossível aconteceu. O céu respondeu. Essa história nos ensina algo que atravessa os séculos. As maiores multiplicações começam com os maiores sacrifícios. E os maiores sacrifícios são feitos em silêncio, longe dos olhos dos outros, em montes onde só se ouve a voz de Deus e o som da própria respiração. Abraão passou no teste não porque teve força, mas porque teve fé. E por causa da fé dele, nasceu uma nação. Por causa da entrega dele, a aliança foi selada. Um homem, uma decisão, um altar. E a história mudou. Isso mostra que Deus não precisa de muito. Ele precisa de alguém que diga: eis-me aqui, e siga até o fim, mesmo quando tudo parece incoerente. Talvez você esteja subindo o seu próprio monte hoje. Talvez Deus esteja te pedindo algo que você jamais imaginou que teria que entregar. Talvez você esteja caminhando com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, com perguntas que ninguém sabe responder. Mas se for Deus quem te chamou, então continue. Porque, no topo do monte, o céu já preparou o cordeiro. E ele não falha. Ele não chega atrasado. E a sua obediência vai liberar algo muito maior do que você imagina. O que parece renúncia hoje será a fundação de uma promessa eterna. Nunca subestime o poder de uma entrega solitária.
Porque quando Deus encontra um coração que sobe o monte, Ele derrama sobre ele uma unção que desce até as próximas gerações. E mesmo que você esteja sozinho agora, saiba, o céu está te observando. E o impossível já está a caminho. No meio de uma multidão apressada, confusa, ruidosa, havia uma mulher invisível, sem nome revelado, sem posição social, sem apoio. Apenas dor, vergonha e esperança. Ela sofria havia 12 anos com uma hemorragia constante, um fluxo de sangue que, além de debilitar seu corpo, a tornava impura segundo a lei judaica. Nenhum médico conseguiu curá-la, nenhum tratamento foi eficaz. Tudo o que ela tinha foi gasto. E tudo o que ela era foi reduzido a uma condição que a afastava do convívio social, do templo e até do toque humano. Mas o que ninguém sabia é que, por trás daquele silêncio de dor, havia uma fé viva, uma fé que crescia no anonimato, uma fé que, mesmo sozinha, movia o céu. E foi essa fé que a levou a fazer algo extraordinário, tocar em Jesus, não no rosto, nem na mão, nem nos olhos, apenas na orla de suas vestes. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34, somos levados a essa cena emocionante. Jesus está cercado por uma multidão. Todos o apertam, todos o seguem, mas só uma o toca com fé. A mulher fraca, ferida, impura, atravessa a multidão com um único pensamento: se apenas eu tocar nas suas vestes, serei curada. Esse pensamento é o retrato de uma fé refinada, não uma fé barulhenta, mas uma fé convicta, não uma fé institucional, mas uma fé íntima. E quando ela toca, o milagre acontece imediatamente. O fluxo cessa, a dor para. A vergonha começa a ser arrancada, e Jesus, percebendo que dele saiu o poder, interrompe tudo e pergunta: quem me tocou? Os discípulos confusos dizem: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados e ainda perguntas quem me tocou? Mas Jesus insiste, porque ele sabe, alguém o tocou com fé verdadeira, e essa fé não pode passar despercebida. Então a mulher se apresenta, com temor, com reverência, mas também com uma paz que só quem foi curado pode experimentar. E Jesus não apenas confirma o milagre, mas eleva a sua identidade. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Filha, não mais a impura, não mais a excluída, não mais a sofredora anônima. Agora ela tem identidade restaurada, porque quem toca em Jesus com fé solitária recebe mais do que cura, recebe restauração. Essa história nos ensina que a fé não precisa de reconhecimento, não precisa de plateia. Ela só precisa de um alvo: Jesus. E quando o coração crê de verdade, mesmo em silêncio, mesmo entre lágrimas, mesmo entre a multidão, Jesus sente, ele percebe, ele responde. Porque a fé genuína é como um perfume que sobe até o céu, e o céu nunca ignora. Talvez você esteja hoje como essa mulher, há anos lutando com algo que ninguém vê, uma dor escondida, uma vergonha sufocada, um problema que já drenou suas forças, sua fé, seus recursos. E talvez tudo o que resta seja um pensamento: se eu apenas tocar. Mas saiba que esse pensamento pode ser o começo do seu milagre. Você não precisa de um culto lotado, nem de uma oração pública, nem de alguém impondo as mãos sobre você. Se sua fé estiver viva, mesmo que sozinha, Jesus vai perceber. Ele vai parar tudo. Ele vai olhar para você e vai te chamar de filho, de filha, porque é assim que ele age. Ele responde aos que o tocam com verdade. Os que se movem mesmo quando estão exaustos, os que enfrentam a multidão da dúvida, do cansaço, da religião e decidem que não vão sair dali sem tocar no céu. Essa mulher não foi curada por influência, nem por merecimento. Ela foi curada por fé. E o mesmo pode acontecer com você. A sua fé, ainda que solitária, é suficiente para mover o impossível. E quando você estender a mão, mesmo que tremendo,
Mesmo que sem força, saiba, Jesus está pronto para parar tudo só para te encontrar. Há fases da vida em que, de repente, tudo o que parecia certo começa a desaparecer. As vozes que te animavam somem. Os amigos que diziam estar com você até o fim se afastam. Os apoios desaparecem. Os relacionamentos esfriam e a caminhada se torna silenciosa. É nesse cenário que muitos se perguntam: será que fiz algo errado? Será que fui abandonado? Mas o que poucos percebem é que nesses momentos de isolamento profundo, Deus está revelando algo glorioso. Quando todos se vão, Ele permanece. E quando você não tem mais ninguém, você descobre que Ele é tudo o que você precisa. Essa é a escola do Espírito. Tirar os olhos dos homens para colocá-los somente nele. O apóstolo Paulo passou por isso. Em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele escreve: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Que declaração poderosa! Ele, o maior pregador do Evangelho, o plantador de igrejas, o homem que enfrentou naufrágios e prisões por amor a Cristo, foi deixado sozinho em um momento crucial. Mas ele não termina com tristeza. Ele termina com revelação. O Senhor esteve ao meu lado. Porque quando tudo falha, Deus não falha. E muitas vezes é preciso que tudo falhe para que a fidelidade dele se revele com mais clareza. É um padrão espiritual. José, jogado na cisterna pelos irmãos, depois vendido como escravo, depois esquecido no cárcere, parece uma história de abandono. Mas o livro de Gênesis, capítulo 39, repete insistentemente: e o Senhor era com José. Isso basta. Deus não tirou José da prisão imediatamente. Ele não impediu as mentiras nem os desertos. Mas ele permaneceu. E isso fez toda a diferença. Porque quando Deus está, o lugar mais escuro se torna solo fértil. A solidão vira construção. O silêncio vira direção. E a dor se transforma em plataforma para algo eterno. Jesus também experimentou esse abandono. No Getsêmani, ele levou os amigos para orar com ele, mas todos dormiram. Na cruz, ele foi deixado até pelos mais próximos, e ainda assim, ele permaneceu firme. Porque o foco dele não era o apoio humano, mas a missão divina. E isso é o que Deus deseja nos ensinar. Sua caminhada não pode depender da companhia, mas da convicção. E a convicção que nos sustenta é esta: Deus está conosco, mesmo quando ninguém mais está. Ele prometeu em Isaías, capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isso é suficiente. Isso é eterno. Isso é inabalável. Se hoje você se sente só, não lute contra o silêncio. Não tente forçar a permanência de quem Deus já afastou. Não se desespere com os espaços vazios. Em vez disso, ouça o que o céu está dizendo: eu estou aqui. Essa companhia é mais do que suficiente. Porque o Deus que fica quando todos vão embora é o Deus que te sustenta, te levanta e te prepara para o que virá. Às vezes, Ele permite a solidão para que a tua fé seja curada da dependência emocional, para que você aprenda a se alimentar diretamente da presença dEle, para que você cresça, não por estímulo externo, mas por raízes profundas no secreto. O lugar da solidão também é o lugar da intimidade. O quarto fechado, sem plateia, sem likes, sem aplausos, é o cenário favorito do Espírito Santo. É onde ele fala baixo, mas profundo. Onde ele cura, molda e direciona. Onde ele transforma você em alguém que não depende mais da aprovação dos homens, mas da direção do céu. Quando sua companhia some, é porque Deus quer te mostrar que a dele nunca faltou. E essa é a presença que sustenta, que guia, que permanece. Você não está sozinho. Pode parecer, pode doer, pode confundir, mas a verdade continua a mesma.
Deus nunca te deixou. Ele está mais perto agora do que nunca. A maioria de nós cresceu acreditando que as manifestações de Deus sempre seriam grandiosas. Relâmpagos, trovões, multidões vibrando, sinais retumbantes, ambientes lotados. Esperamos que o céu se mova com alarde, com barulho, com impacto imediato. Mas a Bíblia nos mostra que nem sempre é assim. Às vezes, Deus não está no terremoto, nem no fogo, nem no vento impetuoso. Às vezes, Ele escolhe se manifestar no sussurro, na brisa, no silêncio. E essa escolha divina não é fraqueza, é profundidade. Ele fala baixo para nos atrair para mais perto. Porque quem quer ouvir a voz de Deus precisa parar de se guiar pelo espetáculo e aprender a discernir o propósito no secreto. Essa lição está clara na história do profeta Elias. Depois de um confronto épico no Monte Carmelo, onde fogo desceu do céu e o povo caiu prostrado diante da glória de Deus, Elias entra em crise. Ele foge, sente-se sozinho, desejando até a morte. E Deus o conduz ao Monte Horebe, onde o profeta entra numa caverna. E ali, em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, ocorre um dos encontros mais reveladores da Bíblia. Primeiro, vem um vento forte. Mas o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois, um fogo. Mas Deus ainda não estava ali. E então, veio um sussurro suave. E ali, no que parecia ser apenas um respiro do céu, Deus se manifesta. O que isso nos ensina? Que Deus não se limita ao barulho, Ele não depende de agitação para ser real. Às vezes, Ele fala mais alto quando tudo ao nosso redor silencia. Às vezes, Ele responde com uma paz que invade, com uma direção que brota no coração, com uma certeza silenciosa que move os nossos passos. E esse tipo de revelação não acontece no meio da multidão. Acontece na caverna, no quarto, na madrugada, na lágrima, no momento em que ninguém vê. Porque Deus não precisa ser performático. Ele é Deus e Ele fala do jeito que quiser. E muitas vezes, o jeito que Ele mais escolhe é o que menos esperamos, no íntimo. Vivemos dias de muito barulho, vozerio constante, redes sociais, notificações, opiniões, ruído mental. Queremos ouvir Deus, mas estamos surdos de tanto som estranho. Queremos revelação, mas não temos silêncio interior. E o Espírito Santo está dizendo: diminua o volume do mundo para aumentar a sensibilidade ao céu. É no silêncio que o propósito é refinado. É no retiro que a direção se alinha. É no tempo a sós que as verdades eternas se tornam nítidas. Elias descobriu isso. Ele esperava uma manifestação igual à do Carmelo. Fogo, impacto, poder visível. Mas Deus o surpreendeu com uma brisa. Porque o propósito daquele momento não era mostrar força. Era curar o coração do profeta. E cura não vem com gritos, vem com presença. Talvez você esteja esperando Deus agir de forma estrondosa, esperando uma resposta espetacular, uma revelação pública, uma confirmação barulhenta. Mas Ele está te chamando para a caverna, para o secreto, para o sussurro, para a sensibilidade espiritual que só nasce quando tudo se cala, quando o mundo desacelera, quando a alma silencia, quando o coração se aquieta. É ali que Ele fala. É ali que o propósito ganha forma. É ali que você vai ouvir o que multidão nenhuma conseguiria te dizer. Não se engane, Deus ainda fala, e Ele quer falar com você, mas talvez não seja da forma que você espera. Talvez não seja num palco, num culto, num sinal extraordinário. Talvez seja hoje, agora, no silêncio do seu espírito, na leitura dessa palavra, num momento íntimo e invisível. Menos barulho, mais presença, menos espetáculo, mais propósito. Porque Deus fala no vento suave, e quem tem ouvidos,
ouve. Na grande narrativa das Escrituras, somos impactados por figuras conhecidas, reis, profetas, apóstolos, guerreiros. Mas há uma dimensão ainda mais profunda, muitas vezes ignorada, que revela como Deus age com poder através de pessoas invisíveis, nomes esquecidos, personagens que aparecem por segundos, mas que carregam sobre si o peso do destino. Esses anônimos, discretos e silenciosos, foram canais para o cumprimento de promessas eternas. Eles não tiveram fama nem reconhecimento em vida. Muitos nem tiveram seus nomes registrados, mas foram instrumentos essenciais nas mãos do Criador. E isso nos ensina que a força verdadeira no reino de Deus não está na visibilidade, está na obediência. Veja o menino dos 5 pães e 2 peixes. Ele sequer teve o nome citado nos evangelhos. Mas foi por meio da entrega dele que Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Um gesto simples, uma entrega silenciosa, um ato de fé infantil. Mas foi suficiente para um milagre gigantesco acontecer. Isso nos mostra que não é o tamanho da oferta que define o impacto, é a disposição do coração. Esse menino não era um pregador, nem um discípulo, nem um líder. Ele era só alguém disponível. E Deus, como sempre, faz muito com quem só diz: toma o que eu tenho. Outro exemplo está na história de Naamã, o comandante sírio que foi curado da lepra. O milagre só aconteceu por causa de uma menina cativa, uma serva anônima, que ousou falar do profeta Eliseu. Ela não tinha status. Ela era estrangeira, escrava, invisível aos olhos do mundo. Mas teve fé, e sua palavra sutil e cheia de esperança moveu um general a buscar o Deus de Israel. Veja o poder disso, uma menina, sem nome, sem força, mas com uma fé que mudou o destino de um líder, de uma casa, de uma nação. Porque o céu não mede pela aparência, mede pela semente plantada. E o que dizer de Simão, o cireneu, um homem comum, que voltava do campo e que foi convocado pelos soldados para carregar a cruz de Jesus. Um ato que parece acidental, forçado, circunstancial, mas que o colocou como participante do momento mais sagrado da história. Ele segurou a cruz. Ele caminhou ao lado do Salvador. Ele aliviou, mesmo que por instantes, o peso do corpo de Cristo. Simão não pregou, não escreveu cartas, mas seu gesto foi eternizado. Porque, mais uma vez, Deus usou alguém que ninguém esperava, em um momento que ninguém imaginava, para algo que só o céu reconheceria. Esses anônimos estão por toda parte na Bíblia. Mulheres que ungiram os pés de Jesus, leprosos que voltaram para agradecer, mordomos que levaram a água transformada em vinho, servos que abriram portas, que trouxeram notícias, que estenderam mãos. Gente comum, mas cheia de propósito. Gente sem nome, mas com missão. Isso é uma mensagem direta para cada um de nós. Você não precisa de palco para ser relevante. Você não precisa ser famoso para ser usado. Você não precisa ser visto pelos homens para ser recompensado por Deus. O céu vê o secreto. O céu honra o anônimo. O céu age por meio de quem só quer obedecer. Se você hoje sente que ninguém te nota, que suas orações parecem sem efeito, que seus gestos passam despercebidos, saiba disto. O Deus que vê no oculto está registrando tudo. Cada lágrima, cada renúncia, cada oração feita em silêncio, cada generosidade escondida, cada atitude de fé que ninguém aplaudiu. Ele vê, ele anota, ele se move. E como fez com os anônimos da Bíblia, ele pode usar você para mudar destinos, abrir caminhos, levantar gigantes, mesmo que ninguém saiba o seu nome, porque no reino de Deus os últimos serão os primeiros, e os invisíveis aos olhos do mundo serão vistos pelo Rei dos Reis. Em um mundo obcecado por números, por parcerias, por influências e por validação social, a mensagem mais transformadora que o céu nos envia é esta: você e Deus são suficientes. Sim, só isso. Você,
frágil, imperfeito, em processo, e Deus, todo-poderoso, fiel, infinito. Quando esses dois se unem, o impossível se dobra, os céus se movem e a história começa a ser reescrita. O que muitos não compreendem é que Deus não precisa de uma multidão para começar algo novo. Ele precisa apenas de um coração que diga sim. Um sim que parece pequeno, mas que carrega o peso da eternidade. Um sim que nasce do altar secreto e se transforma em terremoto espiritual. Essa verdade ecoa nas Escrituras desde o início. Quando Deus quis iniciar uma nação, Ele não procurou um povo, procurou um homem, Abraão. E a resposta dele foi simples, mas poderosa: obediência. Quando o Senhor queria libertar o povo do Egito, Ele não buscou um exército. Escolheu um homem gago, inseguro, fugitivo, Moisés. Quando o Messias veio ao mundo, Ele não escolheu nascer num palácio, mas no ventre de uma jovem anônima chamada Maria, cujo sim mudou para sempre a história da humanidade. Um sim dito com medo, mas também com fé, porque é disso que o céu precisa, de alguém disposto a obedecer, mesmo sem saber tudo, de alguém que confie mais no caráter de Deus do que na lógica dos homens. O profeta Isaías nos mostra essa entrega com clareza. No capítulo 6, versículo 8, ele ouve a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías responde com um grito do Espírito: eis-me aqui, envia-me a mim. Não há cálculo, não há estratégia, há disposição. E é isso que ativa o céu, porque Deus não chama os mais preparados. Ele prepara os que respondem com fé. E quando você diz, eis-me aqui, Ele não apenas te envia, Ele vai com você. Ele te respalda, Ele te unge, Ele te transforma de dentro para fora. Porque o teu sim libera o agir dele em áreas que estavam estagnadas há anos. É por isso que você não pode subestimar a sua vida, nem seu chamado, nem sua história. O inferno treme quando alguém comum diz sim para Deus, porque sabe que um coração rendido é uma arma imbatível nas mãos do Criador. Você não precisa esperar se sentir pronto. Você precisa confiar que Ele é, e Ele é. Ele é o eu sou. Ele é suficiente onde você é fraco. Ele é inteiro onde você está quebrado. Ele é força onde há fraqueza. Ele é luz onde você só vê sombras. Quando você e Deus se tornam um time, não há muralha que resista, não há cadeia que não se quebre, não há gigante que não caia. O problema é que muitos estão esperando as condições ideais para obedecer, esperando apoio, esperando aprovação, esperando sentir-se capacitados. Mas Deus está dizendo hoje, diga apenas sim, porque o teu sim é o solo onde Ele planta o milagre. É o início de uma caminhada que não depende de quem você é, mas de quem Ele é. Você e Deus bastam. E esse basta não é um consolo, é uma convocação. É o céu dizendo que se você estiver disposto, Ele fará através da sua vida mais do que você jamais poderia imaginar. Não olhe para suas limitações, não olhe para quem foi embora, não lamente o que te falta, olhe para o alto e diga, eis-me aqui, porque no teu sim pode ser o início do sobrenatural. E quando o céu se une a uma alma disposta, o mundo nunca mais será o mesmo. Em cada geração, em cada tempo da história, Deus nunca deixou de agir. Mas o seu agir não foi, nem nunca será condicionado pela maioria. Ele não depende do volume para se mover. O que ele procura é sempre o mesmo: os dispostos, os fiéis, os corações entregues. E são esses, os poucos, que carregam os maiores testemunhos. Os que permanecem quando todos vão embora. Os que obedecem quando não há garantias. Os que caminham pela fé, mesmo sem mapa. Eles são a prova viva de que o céu ainda se move na terra. De que Deus ainda realiza o impossível com pessoas comuns que apenas dizem, Senhor, usa-me. O testemunho dos poucos é silencioso, mas poderoso. Eles não precisam de palco, mas de altar.
Não precisam de seguidores, mas de direção. São mães que oram em silêncio por anos e veem seus filhos voltarem aos caminhos do Senhor. São jovens que abrem mão da fama para viver a santidade. São líderes que não se dobram à cultura, mesmo quando estão sozinhos. São os que mantêm sua integridade, mesmo em ambientes corrompidos. Gente que ninguém nota, mas que o céu conhece pelo nome. Eles carregam cicatrizes, mas também promessas. Carregam histórias de guerra, mas também de vitória. Porque os que caminham com Deus, ainda que em minoria, sempre vencem, sempre frutificam, sempre permanecem. A Bíblia é, na verdade, a reunião do testemunho desses poucos. Hebreus, capítulo 11, é conhecido como a galeria dos heróis da fé, e todos ali são pessoas que creram contra toda a lógica, pessoas que caminharam contra a multidão, que disseram sim quando todos diziam não, que viram o invisível, esperaram o improvável e receberam o eterno. O testemunho deles nos alcança hoje como um eco de esperança. Ainda vale a pena crer. Ainda vale a pena obedecer. Ainda vale a pena confiar quando tudo diz que não, porque o mesmo Deus que agiu com eles ainda está agindo com quem se dispõe, e Ele está te procurando. Não por causa da tua força, nem da tua eloquência, nem da tua influência. Ele te procura pelo que há em teu coração, pela fé que ainda pulsa mesmo depois de tantas decepções. Pelo amor que você ainda tem por Ele, mesmo em meio a perdas, pela adoração que você oferece no secreto, mesmo sem retorno. Ele vê, Ele sabe, e Ele vai agir. Por quê? Deus não mudou, e o seu plano continua sendo cumprido através de pessoas que creem quando ninguém mais crê, que avançam quando tudo diz para parar, que permanecem quando todos desistem. Você pode ser um deles, e se for, o seu testemunho vai ecoar além da sua geração. Não pelo barulho, mas pelo impacto. Não pelo número, mas pela profundidade. Porque os poucos que se colocam à disposição de Deus são os que Ele usa para transformar o mundo. E não importa se agora você está sozinho, enfrentando um vale, carregando um fardo, lidando com o silêncio. Tudo isso pode ser o cenário onde o milagre está sendo gestado. O que importa é que você permaneça disposto, porque com disposição o céu se manifesta. Então, creia, declare com convicção: Senhor, sou um dos teus poucos, estou aqui. E Ele vai usar, vai te levantar, vai te conduzir, e o seu testemunho será a prova de que ainda há um Deus que age com quem está disposto.